Bem-vindos ao canal do Ilan e o assunto de hoje é democracia. Fique até o final porque você vai gostar da explicação. Antes, considere se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e curtir esse vídeo se você gostar dele. Primeiramente, nós temos que entender democracia como um governo do povo ou da maioria. Perfeito? Até aí, quem pode ser contra uma decisão coletiva daquilo que é melhor para um determinado assunto? Bom, somente aquele que foi prejudicado por determinado assunto. Se nós passarmos a entender a democracia como aquele regime onde a maioria dos sócios acionistas de alguma coisa decidem pelo voto da maioria somente sobre aquilo que infere a propriedade coletiva, a democracia não tem problema algum, muito pelo contrário. É assim nas sociedades anônimas, nas empresas. Não é assim que funciona? Então, por que a democracia é algo tão atacada hoje em dia? Porque não é a democracia efetivamente que é atacada. O que é atacado hoje em dia é uma falsa democracia que está instituída na maioria dos países. Por que disso? Porque é como se a maioria resolvesse então votar e escolher aquilo que não lhe cabe. Por exemplo, com quem você deve se casar. Ora, fazer uma divisão da riqueza no país, nós iremos obrigar agora que pobres casem com ricos. Não será mais da escolha de ninguém com quem vai se casar. Parece coisa de maluco, não é? Pois bem, é a mesma coisa que cobrar impostos. É tirar de quem tem para dar para quem não tem sem que você tenha direito àquilo. Isto não pode ser feito porque isso é roubo. E roubar não é algo que crie valor numa sociedade, muito pelo contrário. Se a nossa sociedade não punisse o roubo, nós viveríamos na barbárie. E não é isso que nenhuma sociedade quer. Mas voltando ao assunto democracia, os liberais austríacos minarquistas são democratas? Sim, no completo entendimento da palavra. Como assim, Rodrigo? Nós não somos a favor dessa democracia que está aí, onde, através de leis positivistas, você tira propriedade privada de quem as ganhou para dar para quem não tem direito efetivamente. E tem mais. Você tem que se lembrar que no Brasil, por exemplo, com essa democracia representativa, o voto de um cidadão em São Paulo vale muito menos do que um voto do cidadão no Amapá, em Roraima. Por quê, Rodrigo? Porque lá muitos menos votos elegem um deputado federal e aqui você precisa de muito mais votos. Já existe só nesse desequilíbrio uma total falta de relação com a democracia efetivamente. Outro ponto, sistema bicameral. Não pode-se dizer que existe de fato uma democracia quando se existe o Senado. O Senado não protege a maioria, a decisão do povo. Ele protege estados, unidades federativas, que, se tiver menos pessoas morando lá do que outras, você não consegue resolver um problema. E aí você cria, de fato, uma linha de poder para determinado povo ou ajuntamento de povo contra outro. Este é o grande problema das democracias mundo afora. Elas foram desenhadas justamente para ter desequilíbrio entre o povo e o povo perder seu poder efetivo, sem sequer tomar conhecimento do feito. E é por isso que o Instituto Liberal da Alta Noroeste luta tanto para desvendar todo esse arcabouço que se finge de democrata, para que você, cidadão, possa acordar e lutar pela sua liberdade. Então, como deveria funcionar a verdadeira democracia representativa? Ora, um deputado eleito com 1 milhão de votos e um deputado eleito com 100 mil votos não pode ter o mesmo peso na Câmara dos Deputados. O que tem 1 milhão de votos está levando, quando ele aperta um botão e dizendo sim para determinada lei, 1 milhão de votos. Aquele que tem 100 mil, somente 100 mil. E essa tem que ser a proporção da representatividade. Esse acionista, ou esse representante dos acionistas, que tem 1 milhão de votinhos a cada lei que é promulgada, tem que valer 1 milhão de vezes, enquanto esse vale somente 100 mil vezes. Essa é a primeira coisa a ser discutido numa democracia representativa.
Outro ponto importante. Já esquecemos que o Senado existe. Não pode haver Senado, apenas uma Câmara de Representantes. A propriedade privada jamais pode ser discutida ou ser discutida a sua alienação. Ou seja, não podem existir impostos sobre a propriedade privada. O que tem que ser discutido numa Câmara de Deputados é justamente como fazer as leis para punir aqueles que invadem a propriedade privada dos outros. Este é o ponto. Como que a polícia vai ser financiada para defender a propriedade privada dos outros e quem vai pagar por tudo isso? A partir do momento que a gente tira a grande quantidade de dinheiro da mão do Estado, isso não sou eu, Rodrigo, falando, isso é o Claude Frédéric Bastiat, no seu livro A Lei. Quando o Estado se propõe a fazer exatamente aquilo que ele tem para fazer, ninguém quer participar do sufrágio, ninguém quer se candidatar, porque você não traz consigo um poder efetivo. Somente aqueles que estarão preocupados com a concisão, com a manutenção da sociedade como está hoje, como é hoje, é que vai se aventurar a trabalhar neste negócio chamado Estado. Porque ali não vai ter dinheiro fácil, ali vai ter os grandes problemas da sociedade a serem resolvidos. Como um síndico. Brigas de vizinho. É o síndico que tem que resolver. É óbvio que o síndico vai receber alguma vantagem pecuniária para isso. O Estado tem que pagar essas pessoas que vão administrar esses problemas, os juízes. A justiça é um ponto crucial nesse arcabouço democrático. Por que um juiz de direito pode ficar ad eternum sua vida toda? Porque ele passou num concurso público, então já não é mais democracia, é uma tecnocracia. Democracia é aquele que o povo tira e põe quando bem lhe convém. Hoje em dia nós poderíamos ter até uma democracia sem necessidade de tanta representatividade, já que temos tantos cartórios eleitorais. Ora, você poderia eleger um presidente da República e deixar ele com mandato até a hora que o povo cansa dele. E você poderia todos os dias ir no cartório eleitoral e dizer, ó, meu voto ele não tem mais. Passou dos 50% mais um, ele cai automaticamente. Escolhe-se outro. Existe uma série de possibilidades para que a democracia seja feita efetivamente. Com certeza, nenhuma dessas possibilidades passa pela situação atual. Com um Supremo Tribunal Federal como está, com todo mundo descontente com ele, com uma ditadura da toga que se criou através dessa democracia que existe no Brasil, com um legislativo, seja ele lá na Câmara dos Deputados, seja na Assembleia Legislativa dos seus estados, ou seja nas câmaras de vereadores, onde somente interesses próprios são discutidos, leis são criadas para criar dificuldade e assim ficar mais difícil empreender ou você ter que pagar mais impostos para que essa corja de políticos tenha mais dinheiro no seu bolso. Então está na hora de nós repensarmos tudo isso. E se você quiser discutir assuntos dessa profundidade, participar da mudança, mas da mudança filosófica, o teu lugar é no ILAN. Vem para o Instituto Liberal da Alta Noroeste. Vem entender de fato as coisas que realmente regem a sua vida. Vem para o ILAN.